Pessoal, mais um vídeo, continuando aqui as questões do Enem 2022, da prova amarela. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas no circuito maior e 2 voltas no de menor, em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Bom, então já posso escrever exatamente isso, né? 3 voltas no circuito maior e mais 2 voltas no circuito menor, então 1.800. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do menor, percorrendo mais 1.100. Então eu vou ter exatamente isso aí, 2 voltas no maior, mais uma volta no menor da 1.100. Bom, resolvendo isso aí, eu vou descobrir o seguinte, que vou usar o método da substituição, poderia usar qualquer outro, mas tanto faz. Então, M vai ser 1.100 menos 2M. Então, aqui está substituído aqui. Ficamos assim. Daí, vamos ter M igual a 400. Então, o circuito maior tem 400 metros. E o circuito menor vai ter 300 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles. De modo que o número de voltas seja o maior possível. Então, ele vai andar 5.000 metros. Então, eu vou chamar aqui 400 no circuito maior, né? Vezes x, número de voltas, mais 300 vezes o número de voltas y. E isso vai dar 5.000 metros. Bom, simplificando por 100, vamos obter exatamente isso. Bom, então olhando aqui, para que seja um número inteiro, né? É um número inteiro de voltas. Então x e y devem ser inteiros. Então y deve ser um valor tal que quando eu fizer 50 menos 4x, vai ter que ser múltiplo de 3. E o x vai ter que ser múltiplo de 4. Então, eu posso pensar nisso aqui. Y igual a 2 e x igual a 11. Por exemplo, seria a primeira opção aqui. 3 vezes 2, 6. 50 menos 6 dá 44. Então, é múltiplo de 4, x igual a 11. Poderíamos ter y igual a 6, então vai dar 18, 50 menos 18, 32, dividido por 4 vai dar 8. Depois 10, observe que y vai variando de 4 em 4, ó, e o x varia de 3 em 3, diminuindo. Mas eu quero o maior possível, então aqui eu já tenho 13, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 15. Vamos testar mais um, que y igual a 14. Então vai dar 42 menos 50 dá 8, dividido por 2, 4 dá 2. E aqui eu vou ter 16. Logo, então, a soma do número de voltas vai ser 16. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em 2 redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados. Rede social A, o anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas. 10% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionados para o site. Dessas, 3% compraram o produto. Ora, então podemos calcular aqui a quantidade, né? No caso do A, 3% de 10% de 3.000. Então, isso vai dar 9. No caso do B, são 1.000 pessoas que visualizaram, 30% delas clicaram sobre o anúncio e 2% compraram o produto. Então, também podemos calcular aqui, assim, o investimento de R$100. No caso da B, vai ser 2% de 30% de 1.000, que vai dar 6 pessoas. Então, isso com investimento de R$200. Pegando a outra parte agora do enunciado. O pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado. Então, se eu investir mais pessoas poderão comprar o meu produto, né? Muito bem. Aí o responsável pelo produto decidiu então investir mais R$300 em cada uma das suas redes sociais para a divulgação desse anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Muito bem. Vamos trazer aqui o resultado obtido no slide anterior, que seria esse aí.
Muito bem. Então, se eu colocar mais R$300, então eu vou triplicar o investimento. Logo, eu vou triplicar o número de compradores. Então, eu vou ter 27 compradores. No caso aqui, como eu vou colocar 300, né? Então, eu vou aumentar 300, uma vez e meia, né? Então, uma vez e meia vezes 6, eu vou ter 9 compradores. Ora, aí ele quer saber o seguinte: em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério. Se a quantidade de compradores estiver nessas faixas percentuais, aí classifica como não satisfatório, regular, bom, muito bom. O aumento na quantidade de compradores, em consequência dessa divulgação, em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação, foi classificado como bom. Então, na segunda foi 36 e na primeira foi 15. Então, o aumento foi de 36 sobre 15, que dá 2,40, que é a mesma coisa que 1 mais 140%. Logo, o aumento foi de 140%. Olhando aqui, isso aqui está entre 100 e 150. Logo, foi os resultados, então, foram bons. É isso aí. Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1.000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Então, atualmente, ela oferece 7 modelos. Então, a análise combinatória, né? A primeira opção, então, são 7, variando o modelo. Diferentes carros, variando o modelo, então são 7. A motorização são 2, 1.0 e 1.6. E em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis. Pode escolher central multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro, podendo o cliente optar por incluir 1, 2 ou 3 ou nenhum dos opcionais disponíveis. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores, que seria o último item aqui, que a montadora deverá disponibilizar aos seus clientes é. Ora, então eu vou aplicar exatamente isso aqui, ó, 7 modelos, 2 tipos de motores. E aqui eu fiz a escolha, né, de 3 possíveis. Então pode escolher nenhum, pode escolher 1, pode escolher 2, pode escolher 3. E vezes a quantidade de cores possíveis. Isso tem que ser maior que 1.000, porque é mais de 1.000. Então, fazendo essa continha aí, vamos obter isso aqui e, portanto, isso aqui. Dividindo, então, 1.000 por 112 vai dar 8,93. Então, o primeiro C, né, porque ele pediu aqui a quantidade mínima. Então, C vai ser 9, a parte inteira. Dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é que se encontra apresentada na figura 1. Pode planificar dessa forma. Em um cubo pintado em 3 de suas faces, quadrados de cor cinza escura, que ocupam um quarto dessas faces, tendo esses 4 quadrados, esses 3 quadrados, um vértice em comum, conforme ilustra a figura 1. Então você pintou esta face, a face lateral aqui e a face superior. A planificação do cubo da figura 2, conforme o tipo de planificação apresentado na figura 1 é. Então eu tenho que abrir este cubo desta forma. Então, onde vão ficar essas marquinhas aqui? É isso que ele está perguntando. Bom, então, analisando aqui, olha, você percebe que duas faces juntas aqui, ó, terão que ficar com duas manchinhas, né? Pode ser essas duas, pode ser essas duas e pode ser essas duas, né? Então, olhando aí as opções, eu vou obter a melhor, que é esta daqui, ó. Por quê? Ó, aqui você tem as duas juntas. E agora a terceira seria esta aqui, porque fechando, veja bem, ao fechar, você vai dobrar esta face para frente, vai ficar aqui subindo. Vai fechar essa daqui, vai fechar essa aqui e esta daqui vai fechar em cima. Ou seja, vai fechar exatamente formando a terceira fase aqui. Então a única opção correta é a letra D.
Cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos, assim, e um dígito verificador. Os números que podem ser colocados aqui são de 0 a 9. E aí, o modo como faz é esse. Você faz 5 vezes o N1, 4 vezes o N2, 3 vezes o N3, 2 vezes o N4. Somando, então, esses produtos. Você vai obter esse S. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse S e vai descobrir o resto da divisão por 11, denotando esse resto por R. Daí, dessa forma, o valor do N5 será o número 11 menos o restante que sobrou. Então, considere que o número dessa agência bancária são 0100. Qual é o dígito verificador? Ora, então basta fazer o S, que vai ser exatamente 4, pois aqui é tudo 0, 0 e aqui é 1. Então, eu vou pegar 4 e dividir por 11. Ora, como 4 é menor que 11, quer dizer que o resto é o próprio 4. Daí, 11 menos 4 vai dar 7. Então, o dígito N5 será o valor 7. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala 1:50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Bom, então eu posso calcular agora no real, multiplicando por 50, então cada um desses valores. Então eu vou ter 1,90 m, né, e 80 centímetros, né, ou 0,8 metros. Então isso seria essa parte, né? Então poderia caber. Mas acontece que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo de limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. Então o casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, segundo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metros iguais a... Bom, então, no caso, se a altura máxima lá do desenho é 1,90 m, mas eu tenho que deixar 10 centímetros para o teto. Então, eu vou ter 1,80 m de altura. No caso das laterais, são duas, né? A lateral esquerda e a lateral direita. Então, vai ser o 0,80 menos 10 e menos 10, ou seja, menos 20. Então, eu vou ter 60. Então, o refrigerador terá 1,80 m por 60 centímetros. Foram convidados 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididos em 8 grupos com 4 equipes, sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. Ora, então eu posso fazer o seguinte: se eu tenho 4 equipes em grupos de 2, eu vou ter 6 jogos, né? E isso quer dizer, então, que por dia eu posso ter 2 jogos, tipo A vezes A e B e C e D, por exemplo. Então, daí eu vou ter que ter 3 dias a partir disso, ou seja, após o quarto dia, no quarto dia eu posso ter o segundo jogo. Então eu vou ter no primeiro dia, no quinto dia e no nono dia. Então eu já tenho 9 dias para a primeira fase aí, 9 dias. Bom, desses 4 equipes vão sair 2. Então, aí eu vou formar, então, a próxima fase, que é a oitava de final. Então, aí vai ser no 10º, mais 4 dias. Então, 13º dia, a oitava de final. Todos os 8 jogos podem acontecer no mesmo dia. Aí vem as quartas de final. Então, eu vou ter mais 4 dias, então 17º dia. Mais 4 jogos no mesmo dia. E aí depois eu vou ter a semifinal. Então, mais 4, 20, 21º dia. Então, eu já vou ter 21 dias até a semifinal. E agora a final. Então, mais 4, né, para poder dar os 3 dias aqui de descanso. Então, 25º dia. Logo, eu vou ter 25 dias. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.